Boa tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. O nosso vídeo aqui a gente atrasou um pouquinho, né? Todos sabem aí que eu estou de mudança, tá uma correria para mim essa semana aqui, né? Tô me mudando de residência, mas estamos fazendo esse vídeo à tarde aí. E vamos mostrar a fala aí do Sérgio Frias, benemérito Vasco, e o grande benemérito Luiz Manuel Fernandes, que tiveram ontem no rito da SAF, né, lá no Conselho Deliberativo, né, na sede náutica lá da Lagoa, né, e a gente vai mostrar essas falas muito importantes, tanto do Sérgio Frias, quanto do Luiz Manuel Fernandes, que são grandes defensores aí, né, do Estatuto do Clube e hoje contra a SAF atualmente no Vasco. Né? Então vamos mostrar aí para vocês aí esses comentários, essas falas muito importantes, tanto do benemérito Sérgio Frias e do grande benemérito Luiz Manuel Fernandes, que são grandes lutadores aí nessa causa aí, contra o que aconteceu nas eleições do Vasco, e eles falando aí sobre a SAF e sobre o rito da SAF. Galera, um casaco no coração, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, né? Uma ótima tarde aí de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Agora com vocês, Sérgio Frias e Luiz Manuel Fernandes. E não esquecendo aí, mandando um abraço pro meu grande amigo Thiago Fontes, o vascaíno do Cerrado, que trouxe para mim esse conteúdo aí do canal dele, para mim aqui. Um grande abraço, Thiago Fontes, meu grande irmão, o vascaíno do Cerrado, lá de Brasília, que trouxe aí esse conteúdo pra gente aí falar com essas imagens aí de Sérgio Frias e Luiz Manuel Fernandes. Um abraço, Cerrado, tamo junto, meu irmão, obrigado aí. Pode? Bom, são dois pontos que eu vi aqui na chamada. Um deles é a respeito da Lei Pelé, que fala, 9.615, ela fala sobre você poder ter, dentro da lógica de uma eleição, desde que esteja preceituado no Estatuto, que nem é o caso do Vasco, mas ali é para eleição, na AGE não se trata de uma eleição. E o segundo argumento que foi dado por quem constituiu, quem fez essa avaliação, foi no sentido do Código Civil falando que dá oportunidade a que as assembleias sejam feitas também de forma virtual, mas sem prejuízo daquilo que está preceituado, obviamente, no estatuto daquelas instituições. Então, por esse fato, nós temos que primeiro enfrentar, e não é agora para enfrentar. Aliás, eu já deixo claro aqui que nesse Conselho Deliberativo, algumas vezes, as pessoas entenderam que pelo Conselho Deliberativo tem uma maioria eventual, que você pode, nessa maioria eventual, fazer com que haja algum tipo de votação e que depois isso não vai ser discutido. Se você votar contra o Estatuto, mesmo que a maioria vote contra o Estatuto vai ser observado futuramente em outra via. E a outra questão é falar do artigo 4º, como o artigo 4º ele fala de você poder ter outras filiais. Sim, mas o fundamento está no artigo 1º, e o artigo 1º fala que o Vasco é uma associação civil, sem fins lucrativos, etc. O fato de você poder ter outras filiais é dentro da lógica do que está no artigo 1º. Ele não te dá o direito de você ultrapassar isso. Então, essa questão do artigo 1º é de fundamento, para que nós discutamos qualquer outra questão. Eu queria deixar essas duas coisas claras e depois voltar para o mérito da questão mais tarde e também fazer aqui uma pequena colocação. Para o Conselho de Beneméritos foi feita uma carta ontem, falando sobre toda essa questão inerente à SAF, os prejuízos possíveis ao Vasco no que tange ao empréstimo que foi feito, e a questão do TPI, que foi posta aqui claramente. Eu, infelizmente, na reunião última do Conselho Deliberativo, na hora em que o presidente do Clube, Jorge Salgado, foi falar, eu fui tirado da reunião e não mais consegui voltar. Em algum momento da reunião me puseram no WhatsApp. Eu ouvi a explanação do presidente do Conselho Deliberativo que se eu quisesse fazer algum tipo de colocação, até por telefone eu poderia ser ouvido, mas infelizmente isso não foi possível e eu fiquei o resto da reunião vendo-a sem poder ouvi-la, sem poder falar, inclusive na hora que foi chamado o meu nome eu não podia dar a declaração porque eu não tinha condição de falar. Deixei um áudio gravado que infelizmente não chegou a possibilidade de ter sido posto nessa reunião. De qualquer maneira, é uma questão de prevenção. Nós estamos tratando de um assunto que é de extrema importância para o Vasco. Nós estamos tratando de um assunto que é extremamente polêmico, com muitas discussões. Então, as coisas não podem começar erradas. Se elas começam erradas, elas acabam trazendo um trâmite que, na minha opinião, e aí não tem nada a ver com questão de ordem,
o atropelamento leva a essa situação. Então, no Conselho de Benemérito foi posto uma carta para o Conselho de Benemérito, inclusive que sugeria que essa reunião tivesse um tempo maior para que ela viesse a ocorrer, e me preocupa também uma fala que eu escutei no meio de falas de que a próxima reunião para decidir sobre SAF. Nós temos que ter inúmeras reuniões nesse Conselho Deliberativo para tratar de um tema como esse. Nós não podemos querer assodadamente levar o Vasco a essa situação, inclusive observar se tem outras alternativas. Muito obrigado, por hora é isso. Bom, boa noite a todos e todas as conselheiras e quem está nos acompanhando. Quer dizer, o que nós estamos discutindo hoje aqui não é o mérito da proposta da SAF. Vamos deixar isso bem claro para todos que estão participando ou acompanhando a reunião. Nós estamos discutindo o rito da aprovação da SAF. E é sobre isso que eu quero me pronunciar, sobre o rito. Porque eu acho que é do interesse de todos nós que prevaleça nessa discussão a vontade soberana dos conselheiros, dos sócios do clube, que se expressará, inclusive, numa Assembleia Geral Extraordinária. E, para tal, eu acho que nós temos que dar toda a segurança jurídica ao processo para evitar que haja judicialização ou interferência do judiciário numa discussão e uma decisão soberana do clube. Aqui, no rito, nós temos que nos referir a pontos que são do Estatuto, e é isso que eu quero chamar a atenção. Eu não concordo com a premissa do rito apresentado de que a criação da SAF é uma matéria omissa no Estatuto do clube. A criação da SAF é vedada pelo Estatuto do clube, o Estatuto atual. Por quê? Eu vou ter que entrar nessa discussão, porque o primeiro capítulo define a natureza do clube. Ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos, caracterizando-se como entidade desportiva, recreativa, assistencial, educacional e filantrópica, sem fins lucrativos. O artigo 4º, ele diz que, por determinação do Conselho Deliberativo, é possível criar filiais em outros pontos do território nacional com o mesmo fim definido neste Estatuto. Qual é o fim definido nesse Estatuto? E qual é a natureza do clube definido no Estatuto? Uma associação sem fins lucrativos. Então, ela não contempla a constituição de uma empresa para administrar o futebol. Então, por que eu estou levantando isso? Em não se tratando de caso omisso, e não há determinação legal, porque a legislação não impõe a opção pelo SAF aos clubes, isso é uma opção de cada clube, antes de proceder à análise da proposta de criação de uma SAF, é necessário alterar o Estatuto do clube. Antes, ele tem que ser alterado para incluir a possibilidade da criação da SAF e o rito da sua aprovação. Então, qual é o ponto que eu levanto? Pelo que eu entendi do rito aqui que nos foi apresentado e que eu li, e que foi repetido aqui oralmente, haveria uma discussão em conjunto da alteração estatutária e da criação de uma SAF, ainda que 100% de propriedade do clube. E isso seria submetido a uma Assembleia Geral. Eu acho que isso abre um flanco para o questionamento judicial do processo. O meu entender é que nós temos que, primeiro, aprovar a alteração do Estatuto, submeter essa alteração a uma Assembleia Geral. Aqui podemos, evidentemente, dentro disso, alterar o regimento da Assembleia Geral, inteiramente de acordo. E só depois de aprovada a alteração do Estatuto em Assembleia Geral Extraordinária, registrado o novo Estatuto, é que os ritos ali definidos e a possibilidade da criação da SAF pode ser retomada, tanto nas discussões aqui do Conselho Deliberativo, quanto a submissão da proposta da SAF, proposta sugerida aos sócios da Assembleia Geral. Essa coincidência, porque senão nós estamos aprovando uma SAF sem ter o rito da sua aprovação ou a possibilidade da sua aprovação inscrita no próprio Estatuto do clube. Porque, como eu disse, o Estatuto define a natureza do clube como uma associação civil sem fins lucrativos. Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Para acelerar o processo, o que eu proponho é que, veja só, já há uma proposta de SAF em discussão. Nos foi relatado, inclusive, na última reunião do Conselho Deliberativo. Foi dada, inclusive, exclusividade a esse parceiro para formular uma proposta a partir da avaliação do patrimônio do clube e perspectivas futuras do clube. Então, nós não estamos discutindo a inexistência, uma proposta de SAF em geral, que vamos primeiro criar uma 100% de propriedade do clube para depois ver outras alternativas. Já há uma proposta concreta. Então, o que eu acho que seria mais rápido e correto seria discutir a proposta concreta. Aliás, isso que eu estou dizendo aqui consta de 2 ofícios mandados pelo Conselho de Benemérito, através do seu presidente, para a diretoria administrativa. Nós temos que opinar em cima de uma proposta concreta a ser implementada. Não adianta aprovar uma proposta que não vai ser implementada. Todos sabem que não vai ser implementada, porque a outra em discussão, em negociação, e há uma empresa com direitos de exclusividade para a elaboração dessa proposta. Então, uma forma de acelerar seria já entrar direto na discussão da proposta concreta de SAF com o parceiro que já está constituído. Então, são essas observações que eu faço em relação ao rito que foi... meu encaminhamento seria endossar essa proposta que eu estou fazendo aqui. Em primeiro lugar, separar a aprovação por maioria qualificada aqui no Conselho Deliberativo
da alteração do Estatuto permite a criação da SAF, submeter isso à Assembleia Geral e, no segundo momento, já discutir a proposta concreta de constituição da SAF e submeter, caso aprovado por maioria qualificada aqui no Conselho Deliberativo, a uma Assembleia Geral que trate desse assunto. Então, vamos lá. Sobre o primeiro ponto tocado pelo grande vereador Luiz Fernandes, eu entendo que é correto. De fato, você tem uma necessidade de uma alteração estatutária anterior a qualquer tipo de procedimento subsequente. Mas no que tange a discutir essa proposta por uma questão de celeridade, eu, sinceramente, não estou preocupado com uma questão de celeridade. Eu estou preocupado com uma questão institucional do Clube de Regatas Vasco da Gama, que não pode cometer erros. Então, que se vá para o segundo procedimento, normal, em que o sócio do Vasco também terá o direito de opinar, porque na cabeça do sócio do Vasco, se você perguntar a qualquer sócio do Vasco um mínimo de bom senso, ele dirá a você que ele prefere que o Vasco controle o seu futebol, por uma questão muito óbvia. Porque se ele controlar o seu futebol, ele saberá que o Vasco está lá controlado por vascaínos. Se um terceiro vir a controlar o seu futebol, é óbvio que se isso é para o resto da vida, inclusive pode haver revenda em cima de revenda, o Vasco estará sob perigo. Ah, mas nós vamos mostrar que não. Nós tomamos todas as precauções para o resto da vida do Vasco. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma negociação em que o Vasco terá inúmeros problemas no futuro e nós já não estaremos aqui, que se virem aqueles que estiverem, mas nós vamos tomar todos os cuidados. Ótimo, então isso é uma discussão que deve demorar o tempo suficiente, com todo o conhecimento do quadro social. Discordo de qualquer tipo de cláusula de confidencialidade, a não ser que seja o sujeito vai pegar o dinheiro lá do banco tal para colocar no outro. Isso é problema realmente da empresa lá. Agora, em relação ao que tange ao Vasco, tudo tem que ser apresentado para o sócio. Então, nós temos que entender primeiro o que o sócio quer. Porque foi feito um procedimento assodado. Não poderia ter sido passado para o Conselho Deliberativo do Vasco, nem para os vascaínos, um empréstimo vinculado, mesmo que seja não vinculante, mesmo que seja dito dessa maneira, que de alguma maneira levou a maioria dos torcedores do Vasco a entender que esse empréstimo se dará com o futuro parceiro, o que é meramente, como foi dito na reunião passada, um empréstimo. Então nós não temos que acelerar o processo, nós não temos que nos preocupar. Foi temerário o que foi feito em relação aos juros, porque são juros de 15%, que se o Vasco não paga em setembro, esses juros aumentam e podem ser um valor muito maior do que se pagaria numa situação normal, e tudo aquilo que diz respeito a esse assunto tem que ser tratado de forma minuciosa pelo Conselho Deliberativo, com toda a responsabilidade. Nós não estaremos no Vasco, talvez vivos, daqui a 50 anos, mas o Vasco existirá. E tudo isso tem que ser pensado. Nós fazemos um contrato, como é dito, de 25 anos de aluguel de São Januário, com possibilidade de mais 25. Nós fazemos o futebol do Vasco entregue até o fim dos tempos. E de que maneira? De que forma? Nós não podemos iludir a torcida do Vasco, nós não podemos levar a torcida do Vasco ao desespero para que ela pense que essa é a única solução. Então, tudo isso deve ter feito com muita calma, com muita parcimônia. Isso aqui não se trata da minha vida ou de vocês. Se trata da minha vida, da vida do meu filho, da vida do meu neto, da vida do meu bisneto. Então isso tem que ser feito com responsabilidade. E não foi feito com responsabilidade até aqui. O presidente Jorge Salgado não tinha o direito de fazer, sem autorização de ninguém, uma oferta vindo de fora, trazendo já um empréstimo, chamando aquilo como algo que poderia ser vinculado. Isso que fique claro isso nesse conselho. Eu tenho responsabilidade e as pessoas têm que ter responsabilidade com o que querem fazer com o Vasco. É bom para o Vasco? Que bom. Vamos debater e chegar a essa conclusão. Obrigado. Se me permitirem, veja só, Alberto, deixa eu argumentar o seguinte. Primeiro, em relação à hierarquia das leis. Justamente, Constituição em primeiro lugar, que assegura autonomia para as associações esportivas e, portanto, predomínio do seu estatuto, a não ser quando a lei determina o contrário. A legislação não obriga o Vasco a se transformar em SAF. Ponto 1. Isso, não obriga. Ponto 1. Ponto 2. Se nós vamos fazer a alteração estatutária para admitir a criação da SAF e aprovar o seu rito, como é que nós vamos aprovar uma SAF sem seguir o rito pré-estabelecido? Pré-estabelecido, porque a alteração do estatuto vai determinar o rito da aprovação da SAF. Então, o rito tem que estar aprovado para que nós possamos apresentar uma proposta de SAF. Então, eu acho que por isso que eu acho, pela segurança jurídica do encaminhamento, eu achava importante separar essas duas questões. A terceira é o seguinte, o estatuto determina a natureza do clube. É uma associação atual, civil, uma associação sem fins lucrativos. Ela não contempla o Vasco se tornar sócio de uma associação com fins lucrativos. Isso é diferente de ter investimentos. É diferente de ter investimentos. Eu volto a dizer, pela segurança do processo, eu achava melhor separar esses dois momentos. Fiz essa proposta no almoço com o presidente Jorge Salgado. Vamos antecipar a alteração estatutária seguindo o rito para poder discutir
sem encaminhar nos marcos do rito aprovado no Estatuto a proposta de criação da SAF. E eu queria insistir nesse ponto. Eu acho que o Vasco, a discussão da SAF ganha com esse encaminhamento, na minha opinião. Pode falar. Ok. Mesmo que você tenha algo na legislação que diga que o Vasco tem que proceder de uma determinada maneira, você tem uma reunião no Conselho Deliberativo para adequar a lei. Então não é imediato. Saiu uma lei, no dia seguinte o Vasco está cumprindo aquilo que está determinado na lei. Ele tem que ter uma reunião para fazer, porque senão era a coisa mais fácil. Você tinha uma lei, bom, a partir de amanhã o Vasco procede dessa maneira. Então não é assim que funciona, e corrobora aquilo que o Luiz falou, no que o grande amigo Luiz Fernandes falou a respeito da questão do fato de que você tem como premissa a Constituição Federal que lastreia o Estatuto. E sobre a questão de que no mundo atual, corporativo, no mundo dos clubes, etc., que todos pensam numa SAF, não é verdadeiro, porque vários clubes grandes brasileiros não pensam nisso, e existem, evidentemente, outras possibilidades inúmeras de captação de recursos, que é uma coisa que pode ser discutida nesse Conselho democraticamente ao longo desse período em que todos nós estamos falando.